Xerxes comandou centenas de milhares de persas, enquanto Guilherme, o Conquistador, conquistou toda a Inglaterra com apenas 14.000 homens. Por que os exércitos medievais eram tão pequenos comparados aos exércitos da antiguidade? Já vou indo direto ao ponto. Os exércitos medievais podiam ser grandes, dependendo de onde você estivesse. Durante a Batalha de Jarmuk em 636, os bizantinos tinham 100.000 soldados presentes para lutar contra os árabes. Durante o cerco da fortaleza de Ansi, durante a Guerra Tang-Goguryeo, em 645, o reino de Goguryeo, um reino coreano que nem controlava toda a Coreia, reuniu 150.000 soldados para lutar contra a China. Em 1363, 850.000 soldados lutaram entre si na Batalha do Lago Poyan. Esta foi uma batalha entre dois grupos rebeldes, ambos os quais também lutaram contra a dinastia Yuan. Em 1592, Toyotomi Hideyoshi invadiu a Coreia com 158.000 soldados, apesar do Japão ainda ser uma coleção de estados em guerra. Os chineses enviaram uma força expedicionária de cerca de 75.000 soldados para ajudar a Coreia. Hideyoshi enviou cerca de 140.000 reforços em 1597, enquanto ainda estava em guerra no Japão. Uma pergunta melhor seria: por que os antigos exércitos europeus eram maiores que os exércitos medievais europeus? Na Europa, após o colapso do Império Romano, a civilização mais ou menos entrou em colapso. O trabalho especializado desapareceu, a administração do governo simplificou ou declinou para o feudalismo, e a população caiu para uma pequena fração do que era antes. Você não poderia levantar um exército sem pessoas para guarnecê-lo, fazendeiros para alimentá-lo, trabalhadores especializados para armá-los, e administradores para garantir que ele recebesse suprimentos quando e onde precisassem estar. Embora o exército persa fosse realmente grande, e, de fato, muito maior do que qualquer exército na Europa medieval, 350.000 homens na Batalha de Plateia, como Heródoto afirma, estudiosos modernos acham que tinham 120.000 homens presentes. O que está a par dos exércitos medievais que não são da Europa? Existe uma citação, se não me engano foi do Conde Belisário de Robert Graves, onde Belisário, o famoso general romano, comenta que a maioria dos generais pode comandar 10.000 homens. Bons generais podem comandar 20.000. Apenas um punhado pode lidar com 40.000, e é preciso ser um gênio militar para fazer uso efetivo de 80.000 homens. Quando os governantes reuniam enormes exércitos, como Xerxes fazia, era mais uma procissão por suas próprias terras para demonstrar seu poder aos sátrapas. Em suas próprias terras, Xerxes poderia alimentar e manter seu enorme exército, ordenando que as provisões fossem depositadas em sua rota. Depois que ele deixou o seu território, seu exército era impossível de sustentar. Grandes exércitos são impossíveis de manter por muito tempo no campo. Eles consomem comida como uma praga de gafanhotos. Seus acampamentos são incubadoras de doenças. Politicamente, fazia sentido para um governante intimidar seus inimigos com histórias de exércitos maciços. Portanto, o exagero era comum. Os exércitos de infantaria tendem a ser maiores que os de cavalaria. A cavalaria é um multiplicador de força. O soldado de cavalaria estava no auge desse efeito multiplicador na Idade Média, quando os cavaleiros europeus tinham cavalos pesados, armaduras pesadas, estribos, lanças longas, etc., e antes que as armas de fogo se tornassem comuns no campo de batalha. Mas um cavaleiro europeu era muito caro para se manter. Apenas a elite rica podia pagar pelo equipamento. Portanto, uma força pequena, altamente treinada e bem equipada da cavalaria pesada europeia poderia devastar exércitos muito maiores de cavalaria leve e infantaria. Efetivamente, é por isso que a primeira cruzada foi bem sucedida. O Império Aquemênida tinha aproximadamente 8 milhões de quilômetros quadrados e tinha mais de 35 milhões de habitantes. As terras de Guilherme, o Conquistador, tinham talvez 40.000 quilômetros quadrados, e provavelmente tinham menos de 500.000 de súditos. Os grandes impérios tinham recursos muito maiores do que os estados mais moderados da Europa durante a Idade Média. Guilherme não era o governante da França, mas o Duque da Normandia.
Ele só podia recorrer à mão de obra disponível de seus vassalos e feudos pessoais. Xerxes, ou talvez um exemplo melhor, o Império Romano, tinha vastas propriedades e, portanto, exigia muitas tropas para manter e expandir. Uma regra prática ao tentar descobrir números precisos de tropas se resume a 2 fatores importantes: população e comércio. Exércitos custam dinheiro e mão de obra, e pequenos lugares desolados raramente produzem grandes exércitos. Por isso que na Idade Média, apenas exércitos como dos romanos do Oriente, otomanos, mongóis, japoneses, chineses, entre outros, poderiam reunir grandes forças, pois eles tinham grandes populações e uma economia gigante. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like e compartilhe com o máximo de pessoas que puder, e não esqueça de nos seguir no Instagram. Conto com vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.